O chamado à oração em secreto. A oração é um dos maiores privilégios concedidos por Deus aos seus filhos. Ela não é apenas um hábito religioso ou uma disciplina espiritual, mas um convite amoroso do Pai para o encontro íntimo com Ele. Jesus, ao ensinar sobre a verdadeira oração, nos direciona para um lugar onde o barulho do mundo não tem poder, o secreto. Em Mateus 6,6, o Mestre afirma: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Esse versículo contém uma revelação transformadora. Não se trata apenas de um quarto físico, mas de um espaço de intimidade, onde não há plateia, aplausos ou reconhecimento humano. É o lugar onde a alma se despede de máscaras e encontra o Criador. Muitas vezes buscamos que nossas práticas espirituais sejam vistas, elogiadas ou validadas, mas Jesus nos convidou a um caminho diferente, o da entrega silenciosa, da devoção sincera e do amor despertencioso. A oração secreta é o teste da motivação do coração. Quem busca a Deus apenas no secreto revela que sua intenção é estar com Ele e não conquistar a aprovação dos homens. O olhar de Jesus sobre a motivação na oração. Jesus sabia que a religiosidade humana frequentemente corrompe a prática da fé. Ele denunciou os hipócritas que gostavam de orar em público para serem vistos. A oração para eles era um palco e não uma ponte para o céu. Mas Cristo nos ensina que Deus não está interessado em aparências, e sim em corações quebrantados. A motivação na oração é fundamental. Se buscamos reconhecimento humano, já recebemos nossa recompensa. Mas se buscamos apenas a face de Deus, encontramos aquilo que nenhuma recompensa terrena pode nos dar: comunhão com o Eterno. Essa motivação purificada nos leva a entender que oração não é um fim em si mesma, mas um meio de relacionamento. Não oramos para conquistar status espiritual, mas para nutrir nossa amizade com o Pai. Assim como em um relacionamento humano saudável, não buscamos conversar com alguém apenas para receber algo, mas porque valorizamos a presença dessa pessoa. Fechando a porta, o significado espiritual da intimidade. Entrar no quarto e fechar a porta é um gesto carregado de simbolismo. Representa o ato de se desligar do mundo para se ligar a Deus. Fechar a porta significa silenciar as vozes externas e internas que competem pela nossa atenção. É uma escolha consciente de priorizar a presença divina acima de qualquer distração. Esse ato nos lembra que, no secreto, estamos desarmados, não há necessidade de fingimento. Ali, diante do Pai, podemos expor nossas dores, lutas, medos e sonhos. O secreto é o espaço da autenticidade, onde não precisamos provar nada para ninguém, pois aquele que nos sonda conhece até o mais profundo pensamento. Fechar a porta também significa resistir à tentação da pressa. Quantos de nós entramos no lugar de oração, mas não permanecemos? Queremos resultados imediatos, mas Deus deseja relacionamento contínuo. A oração secreta não é corrida, mas permanência. O perigo das repetições vazias e do ritualismo. Jesus advertiu contra as vãs repetições em Mateus 6,7. Ele não condena a oração persistente, mas o uso mecânico de palavras sem vida. Muitos pensam que serão ouvidos pela quantidade de frases ditas, mas Deus não se impressiona com fórmulas. O perigo do ritualismo é transformar a oração em algo automático, em vez de relacional. Orar sem envolver o coração é como falar com alguém sem estar presente de verdade na conversa. Deus não busca discursos elaborados, mas vozes sinceras. É possível passar horas repetindo palavras sem nunca orar de fato. A oração autêntica é aquela que nasce da dependência, da fé e da humildade. Quando nos aproximamos de Deus com o espírito de filhos, descobrimos que não precisamos convencer o Pai a nos ouvir. Ele já está atento. A simplicidade da oração e a fé de uma criança. Jesus sempre destacou a importância da simplicidade. Ele não complicava a oração, comparava à confiança de uma criança que pede ao Pai aquilo de que precisa.
Oração não é sobre erudição, mas sobre relacionamento. Uma criança não se preocupa em usar palavras complexas para falar com seus pais. Ela simplesmente pede, confia e espera. Assim também deve ser nossa relação com Deus. A simplicidade da oração não significa superficialidade, mas autenticidade. Quanto mais confiamos no Pai, menos precisamos mascarar nossas palavras. A fé infantil é uma fé desarmada, que não se apoia na lógica humana, mas no caráter de Deus. Quando a vontade humana se encontra com a vontade de Deus. Um dos maiores desafios da oração é alinhar nossa vontade com a de Deus. Muitas vezes, pedimos de acordo com nossos desejos imediatos, mas o Senhor deseja nos conduzir a um nível mais profundo, orar segundo a sua vontade. Jesus ensinou: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Isso significa que quanto mais permanecemos em Cristo, mais nossa vontade é moldada pela dele. Orar, então, deixa de ser apenas pedir coisas, e passa a desejar aquilo que Deus deseja. Esse processo não é imediato, mas fruto da maturidade espiritual. À medida que caminhamos com Cristo, aprendemos a discernir o que realmente importa. Nossos pedidos deixam de ser apenas por bênçãos materiais e passam a refletir o desejo de ver o reino de Deus manifestado em nós e através de nós. Oração como comunhão, não apenas pedido. Embora pedir seja parte da oração, não é o centro dela. O objetivo maior é comunhão. Quando entendemos isso, nossas orações se tornam mais profundas e menos utilitárias. Orar é estar com Deus, desfrutar da sua presença, ouvir sua voz e compartilhar nosso coração. É o encontro de amor, não uma lista de compras espirituais. Muitos desanimam na vida de oração porque veem a oração apenas como meio de receber algo. Mas quando a vemos como comunhão, a oração deixa de ser um bardo e se torna prazer. Não oramos porque temos que orar, mas porque desejamos estar com o amado da nossa alma. Práticas para desenvolver uma vida de oração secreta. Cultivar a oração secreta exige disciplina e intencionalidade. Algumas práticas podem nos ajudar. Separar um horário fixo. Assim como qualquer relacionamento, a oração precisa de prioridade. Escolher um lugar reservado. Um ambiente livre de distrações favorece a concentração. Silenciar o coração. Antes de falar, aprender a ouvir. Usar a palavra como guia. Orar as Escrituras fortalece a fé e alinha nossas petições com a vontade de Deus. Praticar a gratidão. Antes de pedir, muda a nossa perspectiva. Persistir na constância. A profundidade da oração vem com a prática contínua. A transformação interior gerada pela oração. A oração secreta não apenas muda as circunstâncias, mas, sobretudo, transforma o coração. Ela nos molda, nos fortalece e nos aproxima da imagem de Cristo. Ao orar, somos confrontados com nossas limitações e lembrados da grandeza de Deus. No secreto, recebemos consolo, direção e força para enfrentar a vida. A oração nos ensina a descansar, a confiar e a perseverar. A verdadeira marca de uma vida de oração não é a eloquência das palavras, mas a transformação do caráter. Quem ora se torna mais parecido com Jesus. Conclusão: o segredo revelado no secreto. Jesus revelou que o Pai que vê em secreto recompensa em público. Isso significa que os frutos de uma vida de oração serão evidentes, mesmo que ninguém veja o processo. A paz, a sabedoria, a autoridade espiritual e a maturidade são recompensas visíveis de quem vive no secreto com Deus. A oração secreta é o lugar onde os céus se encontram com a terra, onde a eternidade invade o tempo. Ali, somos fortalecidos, renovados e enviados para viver como testemunhas do amor de Cristo. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, saiba que a oração secreta começa quando reconhecemos que precisamos do Salvador. Ele é o caminho que nos conduz ao Pai. Hoje, você pode abrir o coração e fazer a oração mais importante da sua vida: entregar-se a Cristo.
Ele promete ouvir e transformar sua história. E se você já é cristão, o desafio é claro: volte ao secreto. Não permita que a correria da vida roube a sua intimidade com o Pai. Feche a porta, desligue as distrações e invista tempo na presença de Deus. É nesse lugar que sua fé será renovada, suas forças restauradas e sua vida transformada. Decida hoje entregar-se a Jesus ou renovar sua vida de oração secreta. O Pai está esperando por você, em secreto, com braços abertos.